Olá, amigas e amigos. Nós estamos aqui no canal, no YouTube, Eros e Thanatos, Psicanálise e Mitologia, Mitologia e Psicanálise, não é? E vamos fazer agora essa nova gravação. Vocês, um prazer imenso estar com vocês novamente, não é? E fazendo aquelas solicitações de sempre. Se inscrevam, dê um like, acione o sininho das notificações para ter informações sempre que nós fizermos postagem nova. Nós estamos fazendo todas as semanas, tanto eu quanto como o Sérgio, a gente toda semana está fazendo postagens, não é? E de modo que seria muito interessante poder compartilhar com vocês e compartilhar com outras pessoas, porque a partir do momento que vocês se inscrevem, dão um like, não é? Assiste, dá um like vocês nos ajudam a que esse canal se expanda e que mais pessoas possam ter contato com ele, né? Consequentemente, né, a gente alcançar um público maior, né, levando mensagens, discussões sobre mitologia, sobre psicanálise e sobre a interseção desses dois temas. O que é que a psicanálise cogita com a mitologia? Né? O que é que a mitologia pode nos dizer em nossa contemporaneidade como representação metafórica, que é essa que eu procuro explorar um pouco mais naquilo que contextualiza a questão da psicanálise. Bom, não é? Eu queria tratar hoje com vocês um aspecto, dando sequência àquilo que a gente começou trabalhando sobre o mito e o real, o mito simbólico e imaginário, né? O mito dentro das estruturas de linguagem, qual a representatividade do mito na construção de discursos, né, que nós, humanos, nos servimos. Né? Eu queria tratar com vocês alguns aspectos importantes hoje, a partir de um livro do Charles Melman, que é um psicanalista francês, e eu vou fazer uma leitura aqui de um texto, uma leitura comentada, brevemente, evidentemente, pelo tempo que nós dispomos aqui para fazer essas gravações. E nessa apresentação eu vou tratar sobre a questão da importância do texto e o texto como uma função grande e outra, tá? Então eu estou trazendo um livro do Charles Melman chamado Novas Formas Clínicas no Início do Terceiro Milênio. Eu vou mostrar aqui uma cópia que eu tenho, né, que foi uma cópia que eu tirei na época do meu mestrado, porque na época do meu mestrado nós trabalhamos esse autor, que é um autor muito interessante, muito rico e que vem trabalhando contemporaneamente na psicanálise um aspecto muito importante que é a mutação cultural em curso. O que é que isso quer dizer do ponto de vista de alterações, mudanças significativas do ponto de vista da construção das subjetividades no nosso mundo ocidental contemporâneo, na nossa civilização e também na construção de sintomas. Então, esse é um aspecto bem importante, bem interessante para quem exercita psicanálise, ou quem tem interesse pelas temáticas que a psicanálise examina, não é? E que o Charles Melman, assim como Jean-Pierre Lebrun e outros psicanalistas, vêm se debruçando bastante, estudando bastante, porque ele está na base das novas clínicas que têm emergido para nós e, consequentemente, nós temos que dar conta, né? Ou seja, esses novos sujeitos, como esses sujeitos se apresentam. Tá? Então eu vou pegar esse livro e vou ler um trecho dele, fazer alguns pequenos comentários, não é? A partir da parte 5, ou seja, do equivalente ao capítulo 5 do texto, intitulado Primeiro grande traço da mutação cultural em curso, a forclusão do grande outro. Então vamos lá. Diz o Melman, vamos continuar com uma entrada mais direta no tema que nos interessa, a mutação cultural. Começarei falando sobre a questão do grande outro. O que será para os senhores e para nós o grande outro, uma vez que não é uma noção freudiana? O que é que Lacan quer dizer quando coloca o grande outro em um lugar tão essencial da organização psíquica? Então, o grande outro, como Melman destaca, não foi Freud quem trouxe isso. Quem trouxe isso foi Lacan. Dentro daquela proposição de Lacan, né, de que o inconsciente é estruturado como linguagem. Essa construção que Lacan vai fazer, não é? Ele introduz esse elemento, que é o grande outro, que significa o quê? O agenciamento de linguagem, ou seja, que nossas relações de comunicação e transmissão, seja diretas
ou culturais, linguageiras, elas estão conectadas por esse agenciamento que nós chamamos do grande outro. O grande outro não é pessoal, não é uma pessoa, não é um indivíduo. O grande outro são representações da organização de linguagem, é uma representação vertical da organização de linguagem que estrutura os discursos de cada tempo histórico, de cada época, de cada agência, como o Estado, a sociedade, a política, a cultura, a religião, Deus, o pai, a mãe, a família, a comunidade. Todos esses elementos que têm um caráter organizador de discurso, não é? E transmissor de modos de funcionamento e de saberes de uma sociedade, de uma cultura, eles têm uma função grande outra. Então é isso que significa grande outro. Lacan também vai chamar o grande outro, ele designa por diversas formas, mas ele vai chamar também o grande outro de o discurso do inconsciente. Tá? Ele vai também dar essa designação. Mas vamos seguir na leitura aqui do Melman. Então ele vai lá e diz: gostaria primeiramente que os senhores observassem o seguinte: nossa cultura é organizada de uma maneira muito dependente por grandes textos. Isso começou pelos gregos, com Homero, que tinha um papel essencial na organização da vida dos gregos, como conselheiro, modelo e organizador de suas condutas. Desculpem. Como os senhores sabem, os relatos de Homero são justamente relativos ao modo como o herói enfrenta domínios desconhecidos, misteriosos, criaturas desconhecidas e, portanto, ameaçadoras. Ou, dizendo de um outro modo, a maneira como o herói afronta o real, com sua sabedoria, seu ardil e como ele se torna mestre desse real. Os senhores conhecem o papel desempenhado na vida social dos gregos por aqueles que iam de burgo em burgo e que recitavam Homero, do qual conheciam de cor milhares de versos, e com que fervor eram recebidos. Podemos dizer que a filosofia grega também é a tentativa de organizar o texto capaz de reger nossas condutas e nossos julgamentos com sabedoria. Há também, naturalmente, este grande texto poético que é o nosso, a Bíblia. Não sou eu quem vai lembrar-lhes como esse texto continua desempenhando um papel essencial, não apenas na determinação de condutas individuais, mas também na vida política. Isso para lhes mostrar de que maneira nossa cultura é sempre organizada em torno de grandes textos. E o último em data foi, naturalmente, o marxista, o mestre do pensamento de centenas de milhares de pessoas no mundo. Cada um desses textos, organizando-se como representativos de um saber, provoca o que é necessário chamar de uma transferência. Do ponto de vista clínico, quer dizer, uma ligação de amor ao autor suposto desses textos. Durante milhares de anos, esses grandes textos nos serviram como grandes outros, ou seja, lugares organizados pela linguagem que vinham indicar o que deveria ser nossa conduta, o que deveríamos pensar e de que maneira deveríamos morrer. Pois bem, um dos maiores fenômenos do nosso tempo é a queda desses grandes textos, isso é, tudo se passa como se houvesse um desinvestimento geral em relação aos grandes textos fundadores de nossa cultura. Sei que imediatamente surge uma objeção, que diz respeito ao aumento e à proliferação de seitas religiosas, mas vou tratar disso mais tarde, mostrando-lhes que se refere a outra coisa e não a relação com os textos sagrados. Aí o Melman já está começando a adentrar na mutação cultural e como isso vai alterar a nossa relação com o texto. Por que Lacan chama esse lugar, até aqui organizado, por grandes textos, de grande outro? Se os senhores prestam um pouco de atenção, verão que o diálogo que insetamos, primeiramente, não é o diálogo que mantemos com um outro, pequeno outro, semelhante, né? Os nossos semelhantes e dissemelhantes, as pessoas, os seres da nossa espécie, né? Os indivíduos com quem tratamos. Esses são os pequenos outros. Esse é o diferencial do pequeno outro para o grande outro. O pequeno outro é o semelhante, semelhante de semelhante, porque é semelhante em espécie, dessemelhante, porque cada um de nós tem uma singularidade. Né? Temos um nome próprio, temos uma organização social, um endereçamento subjetivo, enfim.
E o grande outro é o agenciamento da linguagem. Ele não é uma pessoa, não é um indivíduo. O grande outro é agência de discurso, não é? Bom, então, repetindo essa parte aqui. Se os senhores prestam um pouco de atenção, verão que o diálogo que encetamos, primeiramente, não é o diálogo que mantemos com um outro, pequeno outro, isto é, com um semelhante, mas que uma grande parte de nosso diálogo interior se dirige a um grande outro com quem falamos. É muito estranho esse diálogo interior que, em alguns casos, ocupa um lugar importante e dirige-se a uma autoridade, a uma potência com a qual se conserva e até mesmo se imagina suas respostas. Quando passeávamos na rua, acontecia de vermos pessoas, isso era antes da da invenção do telefone celular, que falavam sozinhas, né? Eram comuns você ver pessoas falando sozinhas. Às vezes a gente tratava isso como doidinhos, né? As pessoas estão ficando meio maluquinhas, né? Mas, bom, alguns casos a gente poderia até dizer que eram pessoas que tinham lá processos psíquicos, né? Meio esquizoides, enfim. Mas em outros casos não, as pessoas estavam conversando, estavam como se tivessem um diálogo com o outro, não é? E é isso que ele está tratando aqui. E voltando ao texto, e parecia bem natural que elas falassem sozinhas. E é certo que, na maioria dos casos, era com esse grande outro que elas estavam discutindo, conversando, dialogando. Então, os senhores veem a palavra do sujeito organizada por um duplo eixo, um horizontal na relação com o semelhante e um vertical na relação com o grande outro. Estes são eixos da linguagem. A linguagem está organizada em dois grandes eixos, que é o eixo horizontal, que é a nossa comunicação cotidiana com os semelhantes, né? Semelhantes de semelhantes, repetindo, e o vertical, que é o grande outro, que media, enquanto um terceiro, toda a nossa comunicação. Toda a nossa condição de fala está organizada nessa mediação com esse terceiro, que é o grande outro, que é invisível, né? É invisível. Mas, voltando ao texto, mas aí os senhores vão me perguntar, por que Lacan chamou de grande outro? Por que grande outro? Com efeito, se esse lugar é habitado por grandes textos ou pela figura de Deus, será que ainda posso chamá-lo de grande outro? Notem que os teólogos sempre concluíram pela alteridade fundamental de Deus, senão seria uma coisa normal tratá-lo como semelhante. Deus permanece definitivamente grande outro. Mas se Lacan chamou esse lugar de grande outro, foi para salientar que na origem há uma organização linguageira, da qual o sujeito recebe sua própria mensagem, mas sem saber o que se quer dele, nesse lugar, e o que se espera dele. É por isso que os grandes textos que evoquei há pouco também são defesas contra a vacuidade desse lugar grande outro, desse lugar linguageiro, a partir do qual a mensagem do sujeito se forma sem saber o que ele faz dizer. Bom, amigas e amigos, essa relação com o texto que nós travamos, né, a forma como nós organizamos as nossas vidas, não é? Ele se referiu aqui a isso desde das experiências lá atrás, da Grécia Antiga com Homero, que tem uma importância enorme na cultura ocidental, né? Ali é o berço da cultura ocidental, da nossa civilização, né, os textos homéricos, que eram levados de burgo em burgo pelos aedos, que eram figuras poéticas que, em um momento, eles tinham gravados na memória essa textualidade. Mesmo antes dessa textualidade ter um corpo de escrita, eles tinham essa condição de levar e gravar na memória toda essa textualidade. O texto, de alguma forma, trouxe também a questão do esquecimento, porque ele passou a recalcar na memória esse componente de suporte que a textualidade veio nos apresentar posteriormente. Mas já assim, mesmo que oralmente e posteriormente com escrita, o texto passava a ser essas narrativas que organizavam as coisas. Depois o meu irmão vai falar da Bíblia. A Bíblia, e aqui indiferente de as pessoas creem ou não creem, se as pessoas são cristãos ou não, se leem o Velho Testamento ou o Novo Testamento, enfim, indiferente dessas questões, o fato é que a Bíblia tem uma presença cultural enorme na organização poética, política e da educação, da estruturação da nossa civilização também, né?
a partir do momento da presença dessas representatividades na nossa cultura. E, posteriormente, como o último grande texto que organizou assim paixões, digamos assim, nós temos o texto marxista. E, mais uma vez, a questão aqui não é de adesão ideológica a esse ou aquele texto, mas a importância que eles representam para a nossa cultura, para a formatação da nossa cultura, para as nossas formações, para a nossa representação. Durante muito tempo, como vocês observam, décadas, séculos e milênios, nós fomos organizados assim. E um traço da mutação cultural que o Melman chama atenção é que, nesse momento, nós estamos organizando as nossas relações não mais por essa figura terceira, não mais por essa figura grandiosa que representa no texto, mas nós estamos buscando cada vez mais uma relação direta, seja com o outro, seja com o objeto, sem passar por essa mediação desse terceiro. Bom, é esse o aspecto fundamental que nós queremos trabalhar. Paramos hoje por aqui e vamos dar sequência nas próximas postagens. Um grande abraço e até a próxima.